Olá pessoal, chegamos aqui então ao nosso último vídeo desse curso a respeito da encíclica Humanae Vitae, que fala a respeito da reta propagação da vida humana. Quero pedir para que você que chegou até aqui e assistiu todos os outros vídeos, clique aí para se inscrever em nosso canal aqui no YouTube. Também peço que você ative as notificações do canal para que você receba todos os vídeos que nós formos colocando aqui no nosso canal. Peço também para que você que de repente não estudou os outros vídeos, que não assistiu os outros vídeos, volte um pouquinho para trás, assista os outros vídeos e principalmente comente como foi a tua experiência com esse vídeo, comente como foi a tua experiência com este curso. É muito importante para nós este retorno de vocês. Então vamos para a última aula, que vai falar a respeito dos aspectos pastorais, aquilo que Paulo VI traz para nós de direcionamento para viver neste mundo. E nesse último vídeo falaremos a respeito das diretivas pastorais da encíclica de Paulo VI, sobre a regulação da natalidade ou sobre a reta propagação da vida humana. Nessa parte, Paulo VI vai dar justamente a orientação pastoral do seu pontificado a respeito deste tema. E particularmente nós vamos entrar em um dos pontos mais profundos e mais bonitos deste documento, onde há o apelo à graça de Deus que nos ajuda a viver todos esses direcionamentos. De repente você assistiu os vídeos anteriores e falou, poxa, mas é muito difícil, é complicado. Nesse ponto, Paulo VI, através das palavras de Deus, vai nos orientar, nos ajudar a entender que a graça de Deus é que nos direciona e nos dá força para viver todo o ensinamento desta encíclica. Paulo VI vai dizer que a igreja é mãe e mestra. Ela não está desatenta ao que está acontecendo com as feridas do coração, ela entende o que está acontecendo, mas olha o que ela vai dizer. Ela vai falar que nós temos um chamado ao cumprimento da lei divina. A igreja nunca vai abrir mão do ensinamento fiel que vem do próprio Jesus Cristo. A igreja conhece os sofrimentos dos seus filhos, porque muitos podem falar, nossa, mas é impossível ter mais filhos na situação nas quais nós estamos vivendo, é impossível na minha família, não tem como financeiramente, é muito difícil. E o Paulo VI diz que a igreja conhece os sofrimentos do seu filho, conhece as dificuldades, porém, olha o que ele diz no número 19 da encíclica. A igreja, de fato, não pode adotar para com os homens uma atitude diferente da do Redentor, de Cristo, ou seja, ele conhece as suas fraquezas, tem compaixão das multidões, acolhe os pecadores, mas não pode renunciar a ensinar a lei que na realidade é própria de uma vida humana. Então a igreja só está ensinando uma lei que é própria da pessoa humana, da essência humana, restituída à sua verdade originária e conduzida pelo Espírito de Deus. A igreja é uma mãe, ela está atenta, ela está conosco, jamais ela vai deixar de anunciar a verdade que preenche o mais profundo do nosso coração, mesmo muitas vezes não indo de encontro com as nossas vontades. Existe então a possibilidade da observância da lei, e essa possibilidade de observar essa lei a respeito da procriação, de estar aberto à vida, existe essa possibilidade de observarmos, mesmo que nós não tenhamos forças, pelo auxílio da graça de Deus. É isso que vai dizer justamente o número 20 da encíclica, que a graça de Deus é essa força, é essa ação de Deus em nós que nos fortalece para viver esse chamado à fecundidade. No número 20 vai dizer assim, ó, a doutrina da igreja sobre a regulação dos nascimentos que promulga a lei divina parecerá aos olhos de muitos de difícil ou mesmo de impossível atuação. Certamente que, como todas as realidades grandiosas e benéficas, ela exige um empenho sério e muitos esforços individuais e familiares e sociais. A igreja está falando que, para o olhar de muito, eu falo por mim, né? Hoje eu tenho 2 filhos, para a graça de Deus. Temos um casamento recente, mas com 2 frutos, né? Maravilhosos de Deus. Aos olhos humanos, quando eu entrei no casamento, eu tinha medo, tinha justamente
esse olhar de ser impossível, de ter que renunciar a todos os meus planos, de ter que renunciar a tudo aquilo que é meu, de perder a felicidade. Mas isso, na verdade, eu estava profundamente cego. Por quê? Porque com a vinda dos filhos, de fato, que eu pude entender o que é uma felicidade verdadeira, o que é um preenchimento de coração, de se doar àquelas crianças, de se doar ao outro. E olhar ali para o fruto, né? Para o fruto de uma união com a minha esposa, aquela criação de Deus, e poder contemplar aquilo, e poder ser auxiliar de Deus nessa missão, de fato traz um preenchimento no coração que é inexplicável. É algo muito grandioso, é algo muito profundo, é algo muito forte, que só com o auxílio da graça, eu pude experimentando o auxílio da graça em momentos em que algo parecia muito difícil, a graça foi nos ajudando, a graça foi nos restabelecendo. Vai dizer assim também aqui, ó, mas para quem refletir bem, não poderá deixar de parecer como evidente que tais esforços são nobilitantes para o homem e benéficos para a comunidade humana. Então esse esforço, de fato, de se doar, de se entregar a uma outra pessoa, de fato, ele é benéfico para a humanidade como um todo, diz lá no número 20. Nesse outro ponto aqui da encíclica, nessas orientações pastorais, o Papa vai falar a respeito do domínio de si mesmo. Domínio de si mesmo, ou seja, de ser dono de si, de ser livre. A igreja nos ensina, é por isso que a igreja ensina essas leis, porque na verdade essas leis nos libertam, nos tiram da escravidão do egoísmo. Através da nossa razão e da vontade livre é possível ter domínio dos instintos, dos desejos desenfreados e, através de uma prática de ascese, ou seja, de controle de si, com auxílio da graça, mas colaborando com a graça no sentido de querer ter uma vida transformada, de querer viver a chamada castidade. E quando se fala de castidade, muitos já pensam como castração, já pensam como um pensamento negativo, como uma proibição. Não, a castidade na verdade é um grande sim. É um grande sim à liberdade de não ser escravo dos próprios instintos, de não ser escravo das próprias inclinações. A vivência da castidade, tanto para quem é solteiro, mas também para quem é casado, porque dentro do casamento, engana-se aquele que acha que não deverá praticar a castidade. Muito pelo contrário, dentro do casamento é que se vive a plenitude da castidade, porque haverão momentos, como nós falamos nos vídeos atrás, haverão momentos em que será necessário a continência, será necessário não haver a relação sexual, o ato conjugal, por causa de algumas situações, né? Por causa, de repente, até mesmo quando nascer um neném, né? Tem um tempo de uma quarentena, então se vivermos bem isso antes do casamento, com certeza viveremos bem durante o casamento esse processo. Porém, se por um acaso entramos no casamento sem viver bem a castidade, podemos, com a graça redentora de Cristo, também viver e sermos redimidos dentro do matrimônio, vivendo a castidade. E vivendo a castidade nos momentos que é necessário dentro do casamento, isso nos ajuda a extirpar o egoísmo, que é inimigo do verdadeiro amor. O verdadeiro amor, ele não está ligado ao egoísmo, a uma busca de preenchimento sexual à torta e à direito, não. O egoísmo, ele nos impede de amar verdadeiramente. E essa vivência da castidade antes do casamento, mas também durante o casamento principalmente, influencia numa educação eficaz dos filhos, porque você vai conseguir ali livremente também educar seus filhos, ensiná-los a viver o domínio de si mesmo. Tem um documento da igreja que se chama Sexualidade Humana, Verdade e Significado. Ele vai dizer algo lindo. Ele vai dizer o seguinte, vai dizer que a pessoa que vive a castidade é justamente a declaração feliz de quem é livre, de quem tem o controle sobre os seus impulsos, de quem tem o controle sobre as suas ações. E aí você pode falar, mas Mateus, eu não consigo, eu cedo aos meus desejos, é algo muito difícil de entender. Esse é o momento, de fato, sozinhos nós não conseguiremos. Sozinhos nós somos inclinados a fazer o mal, sozinhos nós queremos preencher os desejos do nosso coração de uma forma torta, mas com o auxílio da graça. E entendendo que os desejos sexuais em si não são maus, eles são bons. Tem um sentido em nós. Deus, quando nos criou enquanto seres humanos,
ele colocou esses desejos, e isso é bom, isso é positivo, mas a forma com que eu oriento os meus desejos vai dizer se o resultado é bom ou não, se é moralmente bom ou não. Por isso, aqui eu abro um parênteses, né? Para falar um pouquinho, de repente, se você está achando muito difícil viver tudo isso, muito difícil de entender toda essa proposta de Paulo VI com a Humanae Vitae, eu sugiro você que conheça a chamada Teologia do Corpo de São João Paulo II. Por quê? Porque a Teologia do Corpo vai trazer, à luz da razão, explicações sobre toda essa encíclica numa linguagem nossa, numa linguagem que de fato atinge o nosso coração, que nós entendamos que não é apenas um mero segmento de uma lei ou de uma regra. Porque se nós vivermos apenas por segmentos de leis e de regras, nós também nos tornaremos escravos. Mas quando nós entendamos todo o plano de Deus de fato para nós, a nossa sexualidade, a nossa afetividade, os nossos relacionamentos, o nosso coração é preenchido por Deus. Isso é maravilhoso. Então fica esse parênteses, busque aí conhecer a teologia do corpo, que te ajudará a entender a Humanae Vitae de uma forma mais profunda e mais bela. O Papa fala, neste momento pastoral também, que é necessário criar ambientes favoráveis para a vivência da castidade. Um incentivo à educação para a castidade, porque muitos não entendem, como eu falei, o que é castidade. Muitos acham que castidade é castração, acham que castidade é reprimir os desejos, acham que castidade é nem falar sobre sexo, é nem falar sobre relacionamentos, acham que castidade é viver numa bolha, fechado, isolado dos desejos. Isso não é castidade, isso pode ser qualquer outra coisa, né? Menos castidade. Nesse ambiente é importante entender essa liberdade sobre a licenciosidade, sobre o laxismo, de fazer aquilo que nós bem entendemos com o nosso corpo. E o Papa, nesse momento, ele faz, finalizando a encíclica, uma grande exortação. Ele exorta a mídia. Por quê? Porque a mídia, ultimamente, é a grande propagadora de uma visão corrompida sobre a castidade, uma visão corrompida sobre a sexualidade, uma visão corrompida sobre o corpo humano, distorção total, uso da sexualidade para fins ideológicos, para fins de pensamentos alheios. Então, o Papa exorta a mídia para que a mídia, ao invés de ser a propagadora de mentiras, ser a propagadora de distorções a respeito da sexualidade, ela possa trazer a verdade que vem do plano de Deus. E o Papa faz grandes apelos. Ele faz apelos aos governantes, aos homens da ciência, aos esposos, aos lares, aos apóstolos dos lares, aos médicos, aos sacerdotes e bispos. Ele faz uma sessão da encíclica só sobre apelos. Eu queria partilhar alguns trechos destes apelos, porque são importantes. Ele faz aqui aos governantes. Olha que interessante. Ele fala assim, nós queremos dizer aos governantes que são os principais responsáveis pelo bem comum e que dispõem de tantas possibilidades para salvaguardar os costumes morais, não permitais que se degrade a moralidade das vossas populações. Não admitais que se introduzam legalmente naquela célula fundamental que é a família práticas contrárias à lei natural e divina. Então o Papa aqui exortando de forma clara, profética e reta a respeito contra o aborto, contra os contraceptivos, contra a camisinha, contra a pílula anticoncepcional. Por quê? Porque vão contrariamente à lei natural, à lei divina de Deus. Ele diz ainda aos governantes, existe uma outra via, porque existe, como eu falei lá atrás em outros vídeos, existe uma tendência dos governantes quererem usarem esses métodos contraceptivos para controlar a população de diversos modos, para controlar populacionalmente, com a desculpa de que precisa diminuir o crescimento da população para que tenha-se mais recurso para as pessoas. E olha o que o Papa diz profeticamente, existe uma outra via pela qual os poderes públicos podem e devem contribuir para a solução do problema demográfico. E é a via de uma política familiar providente, de uma sábia educação das populações que respeite a lei moral e a liberdade dos cidadãos. Então ele faz essa exortação aqui aos governantes, aos homens da ciência, né, que devem ser observados os ritmos naturais, que se estudem os ritmos naturais. E aqui
Como um grande parênteses também, o casal Billings, que fez um grande estudo científico, inclusive criaram um método reconhecido pela Organização Mundial da Saúde chamado método Billings, que é um método seguro, eficaz, natural, que com certeza mais por vir teremos um curso a respeito do método. Fala esse apelo aos cientistas, né, de estudarem os ritmos naturais para que proponham situações, proponham caminhos que os casais não utilizarem mais os meios artificiais de controle de natalidade. Faz um grande apelo aos esposos, né, os esposos cristãos, que sejam generosos com Deus, generosos. Você que é casado, Deus está te chamando a um processo de generosidade, e de repente você que está com uma preocupação a respeito do mundo, desse tempo, mas não tem como ter filhos nesse momento porque não tem condições financeiras, o Papa fala, não olha apenas para as condições deste mundo, olha sabendo que esse mundo ele passará e que na verdade você está criando filhos para a eternidade, filhos para o céu, Eu gostaria de destacar também um outro apelo que ele faz para o apostolado nos lares. Olha o que ele diz. Para esse apostolado nos lares, olha o que ele diz. Entre os frutos que maturam mediante um esforço generoso de fidelidade à lei divina, um dos mais preciosos é que os cônjuges mesmos, não raro, experimentam o desejo de comunicar outros a sua experiência. Deste modo, resulta que vem inserir-se no vasto quadro da vocação dos leigos uma forma nova e importantíssima de apostolado, do semelhante, por parte do seu semelhante. São os próprios esposos que assim se tornam apóstolos e guias de outros esposos. Esta é, sem dúvida, entre tantas outras formas de apostolado, uma daquelas que hoje em dia se apresenta como sendo a mais oportuna. Então o Papa chamando aqueles casais que têm filhos a serem testemunhas, de fato, para outros casais da graça que é ter filhos, da graça que é se abrir a vida conforme a vontade de Deus. Então, maravilhoso esse chamado, uma vocação que se insere na vida dos leigos também, de ser esse apóstolo da generosidade para com Deus. Um outro apelo que ele faz aos sacerdotes, que eu quero dizer aqui que é importante, ele fala para os sacerdotes, não minimizarem nada a doutrina salutar de Cristo, é a forma de caridade eminente para com as almas, mas isso deve andar sempre acompanhado também de paciência e de bondade, que o mesmo Senhor deu o exemplo ao tratar com os homens. Tendo vindo para salvar, não para julgar. Ele foi intransigente com o mal, mas misericordioso para com os homens. Então os padres, aqui a exortação aos padres, precisam ser fiéis ao ensinamento da doutrina católica a respeito deste tema e de todos os outros temas da doutrina. Mas ser fiéis também com esse coração de Jesus misericordioso, tendo paciência com os seus filhos espirituais nesse momento, nesse pastoreio a respeito dessa doutrina de ordem moral. Nunca esconder o que é certo, mas apresentar a verdade com caridade. E para finalizar este curso, eu fecho ele com o apelo final do Papa Paulo VI, que diz o seguinte: prepare o teu coração. Ele diz: o homem não poderá encontrar a verdadeira felicidade, a qual aspira com todo o seu ser, senão no respeito pelas leis inscritas por Deus na natureza e que ele deve observar com inteligência e com amor. Meu irmão, minha irmã, você que acompanhou todos os vídeos até aqui, você que acompanhou todo este curso, eu quero louvar e agradecer a Deus pela tua vida e quero pedir para que a graça de Deus atinja o teu coração e te leve à vivência plena dos planos dele para a tua vida, porque somente vivendo plenamente esses planos dele, o nosso coração encontrará a verdadeira felicidade. Fique com Deus, até a próxima, que Deus te abençoe.